Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Eu vou chamar sinceramente o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu acho que esse podcast nunca foi tão sincero. Achei que tinha um bicho aqui. Eu me comprometi que eu ia aparecer, não importa o que estivesse acontecendo na minha vida, de quinta a domingo. Originalmente era quinta, depois virou sexta, depois virou sábado. E aí eu tô aceitando que as coisas não podem ser perfeitas e que eu não sou perfeita. E assim, também é meio difícil, sabe, aceitar que, tipo, a gente é ser humano. Sabe qual é o que eu tô dizendo? Tipo, quando você quer muito que uma coisa dê certo, que funcione e que flua, mas a sua própria vida vai ser incerta sempre. Eu tô entre duas cidades. E isso é muito legal, em parte, mas eu queria falar um pouco sobre como tem sido esse processo de dividir a minha pessoa em lugares diferentes. Eu sou uma pessoa que teve muita experiência, assim, com decisões espontâneas. Especificamente por causa do TDAH, eu acho também que dá um certo impulso de fazer certas coisas. Mas eu já sou uma pessoa muito não acomodada, né, como eu falo. E eu tô sempre me reinventando, sempre querendo fazer mais com a minha vida e sempre querendo fazer a diferença. Eu falo isso bastante e tal. Mas nem sempre é tranquilão, sabe? Nem sempre é uma coisa tipo, nossa, cara, vamos revolucionar o tempo todo. Isso pode parecer muito doido, mas é porque muito, tipo, também pick me, mas não tô nem aí, cara, porque tá entre duas cidades. Eu já estive na minha vida. Eu já estive na minha vida antes. Mas agora é um pouco diferente porque eu ainda não sei o que a minha nova vida propõe, de certa forma, porque é muito cedo pra dizer. Eu só fiquei 4 meses nessa nova cidade, né, que é São Paulo e tudo isso. E eu gosto de quem eu tô me tornando, sabe? Eu tô me tornando quem eu sempre sonhei ser. E talvez eu tenha dito isso algumas outras vezes, mas é porque a minha autoconfiança, assim, acho que a vida, ou o universo, ou Deus, seja lá o que você acredita, mas alguém me mostrou que os piores medos talvez não sejam tão sérios quanto eu imaginava. Sabe quando você entra numa catastrofização, assim, da coisa? E você fala, nossa, se isso acontecer, eu não ia aguentar, por exemplo. Que nem essa criança, entende? Ao fundo. Você fica pensando que você não vai aguentar uma coisa, e aí essa coisa acontece. Eu tinha muito um lance com solidão, assim, de tipo, nossa, se eu estivesse trabalhando numa empresa tradicional, num escritório, e aí se eu estivesse, tipo, deprimida e me sentindo muito mal, e tivesse inseguranças financeiras, ou isso e aquilo, isso tudo aconteceu. E a criança concorda. E eu sinto que eu lidei com o que eu podia, da forma que eu podia, e aí eu me encontrei sendo menos rígida comigo mesma, porque eu falei, cara, às vezes a gente tem essa ideia de que a gente sabe como as coisas vão ser e a gente não sabe, mas o ponto não é nem esse, o ponto é que a gente esquece qual é o propósito da nossa vida, que é, de fato, viver e aproveitar também, não de uma forma totalmente irresponsável e inconsequente, mas eu sinto que na internet eu comecei com o objetivo de me expressar, porque eu sinto que se eu não me expressar eu morro, mas ao mesmo tempo eu tinha sempre essa pressão de fazer as coisas funcionarem, sei lá. O que é normal, porque, né, a gente precisa sobreviver, enfim. Mas eu comecei a perceber que não só eu queria voltar para um lugar em que as coisas estavam sendo aproveitadas, por exemplo, uma tarde com meus amigos, ou o tempo com a minha família, ou, sei lá, um momento especial com alguém. Eu queria voltar a aproveitar essas coisas, mas eu sentia que eu estando nessa nova cidade, nesse novo contexto, eu não conseguiria, talvez. E é curioso, eu tô achando engraçado essa criança ao fundo, porque isso me puxa por um ponto que eu sempre, assim, tenho pensado, pelo menos, no último mês. Que é, eu tô dividida, assim. Eu já estive dividida antes, quando eu morava fora, e ficava com saudade daqui, mas aí quando eu voltava também eu sentia que eu tinha que estar lá. E agora, parece que por mais que São Paulo seja mais perto da minha casa, enfim, parece que tá mais intenso do que quando eu tava em outro país. E eu acho, sim, que isso é porque eu sou adulta agora, eu não sou mais, tipo, uma jovem. Assim, eu sou jovem adulta, mas na época que eu fui pros Estados Unidos, eu tinha 20 pra 21, sabe? E na hora, eu não tinha ainda entendido por que isso era tão diferente do que 27 e 28.
E é doido pensar que meu aniversário já tá chegando de novo. Eu vou fazer 28 no dia 28. E por alguma razão isso significa alguma coisa pra mim. Por mais que eu não saiba se significa de fato. E ao mesmo tempo, eu fico olhando, tipo... Eu tô numa nova cidade, uma nova vida, uma nova perspectiva. Eu abri uma produtora que já tava aberta, mas que eu não dava andamento. Eu comecei a postar meu podcast de uma forma imperfeita, mas que eu conseguisse ser sincera, que eu conseguisse continuar. E eu comecei também a ver o quanto eu me prendia de viver, sabe? Por medos, por catastrofização das coisas. E é claro que o mundo é muito louco, mas ao mesmo tempo eu senti que eu tava sendo muito... Eu vou esperar pra ser feliz, eu vou esperar a autorização do universo, de Deus, do mundo, seja de quem for, de ex-namorados, ou de, tipo, seja quem for, sabe? Tipo, de paz, pra poder viver. E aí eu me encontrei numa situação em que eu tava deprimida com um trabalho em uma cidade, e na outra... Às vezes eu acho que vão derrubar essa parede. E a outra, eu tava ansiosa, porque eu não sabia mais como me encaixar no lugar. Ao mesmo tempo que eu me encaixo perfeitamente também no Rio. Isso é muito louco, porque é a minha cidade. É a cidade que eu vivi a vida inteira. Eu conheço um monte de gente, eu me sinto confortável. Eu tenho várias coisas que eu adoro sobre o Rio de Janeiro. E quando eu saio daqui é quando eu começo a sempre me apaixonar mais pela cidade. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ver que as oportunidades de emprego em São Paulo estavam mais alinhadas com o que eu precisava nesse momento. Mas isso ia significar que eu precisaria passar por momentos sozinha, bem sozinha. Que eu precisaria me afastar de pessoas, que eu precisaria remodular toda a forma que eu via a minha vida. Mas eu não sei se a gente lida com transição da forma que a gente deveria, entre aspas, talvez. Mas sabe, eu fico com medo das transições da vida, porque não é uma coisa nem outra. E eu sempre fui de extremos, eu sempre falei assim, não, ou é isso, ou é o oposto. E isso serve, acho que, pra um lado mais negativo mesmo. Porque como é que você vai dizer que se uma coisa não é uma coisa, ela é outra completamente diferente? Isso não existe. Então, o meio termo é sempre difícil pra mim. Tipo, sabe aquela pessoa que fala, eu não gosto de água morna, não gosto de café morno, não gosto de... Eu sou um pouco assim, eu sou uma pessoa sensível e intensa, e tipo... E eu aprendi a lidar com essa intensidade e sensibilidade de uma forma saudável. Mas ao mesmo tempo não significa que isso seja simples o tempo todo. E não significa que quando eu sinto essa divisão entre locais, físicos ou emocionais, eu fico com uma sensação como se algo tivesse errado, ou como se algo precisasse se definir. Uma ansiedade de definição. Eu acho que tem a ver com certos apegos que eu desenvolvi. Eu acho que tem a ver com expectativa. E aí eu comecei a lidar com as minhas expectativas de uma forma muito melhor. Tipo, não tendo muitas expectativas. E não pra dizer que as pessoas podem me entregar qualquer coisa, não. Mas só pra não ficar também dizendo que precisa ser o ideal ou que vai ser uma merda. E se for outra coisa completamente diferente, entende? Eu falo muito isso. Tipo, às vezes a gente foca em um resultado de uma coisa. Isso aqui vai acontecer desse jeito. E se não for daquele jeito que a gente imaginou, é a pior merda do mundo. Isso não é verdade, entende? Então, eu tô tentando desapegar muito de definições. E me irrita quando as pessoas ficam tipo, não quero dar rótulos, ou não quero dar nomes. Tipo, a gente dá nomes pras coisas porque a gente precisa identificar certas coisas. E eu não acho que isso é uma desculpa, uma proposta pra te deixar em cima do muro. Você fica tipo, sei lá, deixa a vida me levar e vamos nessa. Mas às vezes a gente precisa sim seguir Zeca Pagodinho e deixar a vida levar a gente. Eu comecei a perceber o quanto a minha vida estava pré-planejada de uma forma que qualquer coisa que saísse do plano eu já... Nossa, minha cabeça dava voltas. E isso às vezes ainda acontece. Eu entendo que tem uma questão da neurodivergência que você pode pesquisar. Não tô, tipo, querendo dizer um monte de coisa, mas, tipo, realmente, dá um Google. Isso gera instabilidade pra qualquer pessoa. E pra uma pessoa neurodivergente ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, tem sido tão bom só deixar a vida ser como ela precisa ser. Porque, ao mesmo tempo, quando a gente não deixa a vida ser o que ela precisa ser, nada muda. Só a gente se estressa, a gente se decepciona, a gente fica mal. Mas, de fato, tem certas coisas que a gente não muda, sabe? E eu acho isso muito interessante porque eu fui uma pessoa que tentou muito, de todos os jeitos, fazer as coisas que ela achava que tinham que acontecer. Mas aí, eu também tenho o certificado prático de que não faz diferença alguma. Não porque eu vá deixar de tentar e só deixar a vida levar
tal qual o Zeca Pagodinho, mas eu percebi que tem certas coisas que não é... Sabe quando você tá, tipo, no carro e aí, sei lá, é uma estrada sem saída, digamos assim, uma rua sem saída. E aí é como se você estivesse no carro, tipo, batendo na parede, tipo, um dia essa parede vai sair, um dia essa parede vai sair, um dia essa parede... E pode ser que um belo dia chegue um momento que essa parede seja demolida. Mas até lá, quando é que você para pra viver a sua vida? Com a possibilidade de que talvez aquela parede caia, tipo... Primeiro que é bem pouco provável, e segundo que... Será que a sua vida é só esperar esse caminho dar certo? Entre aspas, dar certo. Esse caminho que você idealizou e disse que tinha que ser tintim por tintim, será que esse é o único caminho? Porque provavelmente, se a gente for falar de probabilidade, provavelmente não vai ser o que você imaginou, porque o seu é em 1 trilhão de possibilidades. Então, quando eu penso nisso, realmente eu começo a ganhar energia, porque eu falo, gente, toda essa ilusão de controle, ela me atrasa muito. Até porque ela tá alinhada com essa expectativa idealista das coisas, e aí essa divisão entre dois lugares, ela me incomoda, mas eu acho que tá na hora de eu interpretar isso de uma forma boa, sabe? Tipo, sim, eu sou uma pessoa que eu quero dizer profunda, tá? Oh, meu Deus, profunda. Mas assim, eu sou uma pessoa com camadas, que eu acho que todos nós temos, e que não vai ser uma coisa ou outra. Foi até por isso que eu criei, né, recriei, digamos assim, relancei a minha produtora como uma produtora focada em direção criativa. Se chama Bad Bitches Media, porque todo mundo em São Paulo tem a mania de colocar nomes em inglês e tudo isso, e eu adoro o inglês, por mais, enfim. Mas eu achei engraçado colocar uma página, tipo, dizendo, eu só sigo, tipo, baddies, sabe? Uma coisa assim, bem americanizada, tipo, meio que fazendo uma graça e tal. E é legal quando as pessoas de fora também percebem isso, porque eu sinto que eu tô ficando cada vez com menos medo de ser mal interpretada, sabe? O que é muito estranho, porque a internet hoje em dia, na verdade, faz o movimento contrário. Você fica cada vez com mais medo e mais oprimido e mais, tipo, ai meu Deus, mesmo se você não tem, digamos, nada a se desculpar por, entendeu? É óbvio que todos nós somos humanos e tudo mais, mas tem essa pressão de se justificar sobre coisas que às vezes são só fatores da sua vida como um ser humano, entende? E eu sinto que eu não quero me perder nisso, porque eu não tô nem falando da internet, eu tô falando da minha cabeça. Tipo, eu fico me justificando baseado em pressões externas, às vezes. Tipo, o que, sei lá, meus pais queriam que eu fizesse na minha vida, ou o que fulano de tal acha que é melhor pra mim, ou qual a opinião de ciclano sobre isso. Sendo que, na verdade, quando eu paro pra pensar, eu comecei a perceber quantos dias, horas, meses, anos na minha cabeça eu perdi na minha cabeça. É muito legal refletir, é muito legal se conhecer, mas, meu Deus, eu acho que eu me perdi, assim, em devaneios, tentando achar esse propósito da minha vida. E eu acabava me perdendo mais ainda, e cavando um buraco mais fundo ainda, porque tudo bem eu estar entre duas cidades, isso é legal, e não precisa ser legal o tempo todo. E por que eu preciso ser uma coisa ou outra? E aí a gente entra nos recursos, né? O privilégio te permite, digamos, fazer escolhas de uma forma muito mais simples. Você não tem como ir, você paga, acabou. Você não tem como fazer, você investe um dinheiro, funcionou. Mal ou bem, o dinheiro acaba sendo um recurso muito de um privilégio. Então, se você não tem pra, por exemplo, eu não posso ficar vindo o tempo inteiro pra minha cidade. Eu não tô nem dizendo que isso é uma grande questão, assim, no esquema geral do mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é tipo, eu não posso vir ver a minha família toda semana, entende? E aí eu fico pensando, caindo um pouco numa mentalidade que eu tento fugir muito, que é aquela coisa de, por que as coisas não assim, blá, blá, blá. Eu acho que as coisas são como tem que ser. Então, esse episódio, ele é breve, porque eu tô entre cidades no momento. Então, assim, mas eu queria deixar a mensagem de você não precisa preencher os buraquinhos das narrativas com seu ego, sabe? Eu tava falando isso com uma amiga minha esses dias, como a gente interpreta as coisas de uma forma que é parcial. E tudo bem, né? Vai ser a nossa forma de ver as coisas e tudo mais. A gente não tem muita opção às vezes. Mas se você se pegar preenchendo os espaços vazios, não é ignorar a intuição, entendeu? É diferente. É tipo você olhar e falar, então eu acho que essa pessoa me odeia. Ou então eu acho que eu sou o cocô da bosta do cavalo.
cara, talvez só não. Talvez você não combine com aquela pessoa e ela não combine com você. Talvez aquele trabalho não seja exatamente o que você pensou. Eu acho que as coisas não são tão simples, não são tão 8 ou 80. E ao mesmo tempo, aceitar o não saber é muito bom, é muito libertador. Por mais que dê um pânico desgraçado, porque, novamente, se você precisa pagar um aluguel, um boleto, você precisa pagar um boleto. A gente pode falar sobre isso? Como a gente não sabe o que é uma pressão financeira até de fato ela acontecer. E quando a gente parte de um lugar de privilégio, onde a gente tem um sistema de apoio, alguma coisa assim, a gente não sente essa corda no pescoço. E aí quando a gente sente, a gente começa a entender que tem coisas que são mais prioritárias na nossa vida. A gente começa a amadurecer e dizer, peraí, eu também não vou ter tempo. E aí é não ter tempo de verdade, porque a conta vai bater, sabe? É uma coisa diferente, assim. E eu não tô querendo passar uma imagem de, nossa, ela descobriu que a vida não é fácil. Porque, assim, eu nunca achei que a vida fosse fácil. Mas ela também não é impossível. E talvez oscilar entre o fácil e o possível seja o nosso tiro no pé. Que às vezes a gente espera que a vida seja um morango o tempo inteiro. E quando ela minimamente, tipo, decepciona a gente de alguma forma ou coloca a gente, sei lá, em xeque, aí ela vira uma merda. Isso não é pra invalidar nenhum dos seus problemas, tá? Porque, nossa, quantas vezes eu entrei na internet querendo ser validada, justamente, tipo, ouvir que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que também, não só isso, mas, pô, que eu também tinha o direito de reclamar, sabe? Que eu também tinha o direito de falar, caraca, eu tô insatisfeita com alguma coisa. E aí vinha esse discurso de, mas você tem que entender que essa é a vida e essa é a beleza. Às vezes a gente não quer enxergar a beleza. Às vezes a gente quer falar, porra, que saco. E tá tudo bem também. Mas se perder nisso já são outros 500, sabe? E eu acho que eu tô entendendo muito mais com a minha maturidade, com a minha evolução pessoal, com minhas batalhas internas e externas, enfim, com as pressões também, que às vezes a gente se afunda mais do que precisa e às vezes a gente também espera umas coisas que a gente também colocou interpretação em cima, sabe? Isso não é pra todo caso. Por favor, foi o que eu falei, não se invalide, não diga tipo, ai, nossa, mas eu inventei tudo ou tava na minha cabeça. Tipo, às vezes pode acontecer, mas você vai saber. Você vai saber. Assim como eu soube também. E tem coisas, e isso que é engraçado, tem coisas que até hoje eu fico pensando, cara, aquilo ali foi real? Não porque eu tô tipo, nossa, será que eu vi aquela pessoa? Ou será que foi uma imagem, um holograma da minha cabeça? Não é isso, mas sabe quando você vê as coisas de uma forma e você tem uma quebra muito grande? Aí você fala, peraí, não era nada do que eu esperava ou do que eu achava. Mas às vezes é alguma parte do que você achava. Às vezes você olha pra uma coisa e fala, tá, é o que eu achava, mas também não é. E lidar com esse meio termo é uma coisa desafiadora, porque eu sinto que o nosso cérebro quer muito definir as coisas, sabe? Ele quer colocar em caixas, ele quer colocar nos extremos, ele quer dizer é isso, isso, isso. E é mais fácil pra gente assim também. Mas às vezes não vai ser. E eu tô acostumando as pessoas na minha vida a ouvirem que eu não sei. Eu tive uma questão assim com indecisão e com não saber dizer o que eu queria, mas não é mais esse o caso. Porque eu entendi que quando eu tô segura de não saber, tá tudo bem. Eu posso ficar ansiosa, eu posso ficar estressada, eu provavelmente vou. Porque não saber, eu acho que, sei lá, vai ver tem alguém que curte muito não saber como vai pagar o próximo boleto ou como vai sair de uma situação difícil. Mas eu imagino que seja meio complicado, né? Então, ao mesmo tempo, estar em paz com o fato de que a vida é esquisita pra porra também é bom. E aí quando a pressão externa vem, às vezes também é bom dizer, tipo, ai, não sei. Ah, mas como você vai fazer, que não sei o que, não sei. Porque eu tenho me escutado muito mais. E talvez eu não tenha, tipo, o caminho passo a passo de como alguma coisa vai acontecer, ou se ela vai acontecer daquele jeito. Mas eu sei que existe um caminho a partir da minha intuição. A partir do momento que eu me escuto, tem um caminho ali. Então é muito bom poder dizer, essa resposta eu não tenho agora. Não pra criar desculpa, mas porque genuinamente eu não tenho e tá tudo bem pra mim. E já que é a minha vida, tá tudo bem eu não ter essa resposta. Porque eu decidi que tá tudo bem. Talvez em algum momento eu precise tomar uma decisão e aí eu vou tomar e vai ver eu vou tomar errada porque ela é apressada. Ou não, ou vai ver vai ser a melhor decisão da minha vida. O ponto é legal também se permitir não saber
e confiar um pouco mais. Ninguém tá dizendo pra você tomar decisões super arriscadas e descaralhar e não sei o que, mas é bem interessante você dizer, né, eu não sei isso aqui ainda. E eu não sei de muita coisa. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu consigo entender. E você também vai treinando a sua interpretação pra poder não pular em conclusões, não assumir coisas, mas também não ignorar a sua intuição. Quando ela bate na sua porta, você não manda ela embora. Então também é um equilíbrio bem de duas faces, assim, bem de duas coisas ao mesmo tempo. E quantas coisas que a gente achava que era uma só, a gente olha de outro ângulo e já é outra coisa. Sabe, quando você vai olhar, por exemplo, o rosto de alguém, você olha, bate o olho, é uma coisa. Quando você olha de lado, já é outra coisa. Quando você olha do outro, de baixo, de cima, enfim. Foi mal. Precisei fazer uma quebra de gelo. Mas... E aí a gente espera que uma coisa seja, sei lá, uma trajetória, um trabalho, uma vida inteira seja uma coisa só. Ou que a gente saiba o tempo todo. É bom dizer eu não sei. Não para fugir das responsabilidades, mas para entender que tem certas coisas que não tem como saber naquele momento ou que não tem como resolver naquele momento. Você pode antecipar, você pode se precaver. Se precaver é muito bom, ter essa consciência, mas vão ter coisas que não tem pra onde... Não tem como fazer naquele momento. E não é que não tem como, tipo, você não pode. Impossível. Porque eu odeio essas porra também. Mas é mais, tipo... eu vou ter que pensar sobre isso. Eu não vou poder tomar essa decisão na ansiedade agora. Eu não vou poder dizer exatamente, porque eu preciso processar comigo mesma. Se dá essa graça do tempo, que às vezes a gente acha que a gente não tem de jeito nenhum. E tudo bem, às vezes a gente não vai ter de jeito nenhum, mas o ponto é, às vezes a gente tem sim. Eu tava ouvindo uma música que é Viena, do Billy Joel, que é muito famosa e tal, e ela apareceu do nada, assim, numa playlist que eu tava ouvindo. E é tipo... Tem essa parte que fala, você pode... Tá tudo bem você perder um dia ou dois, sabe? Tá tudo bem você perder um dia ali e perder, entre muitas aspas, sabe? Tá tudo bem você só, tipo, cara, hoje eu preciso olhar pro teto. Ou nem isso, ou cara, hoje eu só vou viver. Eu vou ver o que eu sinto, eu vou me permitir estar aqui. E eu vou me permitir não saber. Isso é bom também. E eu acho que eu apreciei tantas coisas na minha vida pra definir coisas ou pra dizer que era uma coisa ou que não era. E eu acho bom também, por um lado, você ser assertivo, você dizer, peraí também, né, amigos, calma aí. Limites aqui, né? Porque também, assim, eu acho que quando a gente tá lidando com pessoas, relacionamentos ou amizades, seja o que for, a gente precisa dos nossos limites justamente pra estabelecer ali o que pode ou não acontecer, no sentido de autorrespeito, de autocompaixão, de proteção mesmo de si, dos seus sentimentos. Mas ao mesmo tempo, tem coisas que não tem resposta naquele momento, porque a gente não pode prever exatamente como uma pessoa vai se sentir, o que vai acontecer, se vai ter alguma desavença, se não vai, se um mínimo detalhe vai mudar tudo. Eu lembro até hoje que teve um menino que eu fiquei, um cara que eu fiquei e tal, e eu lembro que teve uma coisa que eu disse que, tipo, mudou tudo. Isso não é pra entrar no mérito de, tava certo, tava errado, ou isso e aquilo. Foi tipo uma confusão do cacete. Enfim, acho que ninguém tava certo ali. Mas eu lembro que eu fiquei muito chocada com uma coisa. Mudou uma situação inteira. E tá tudo bem. Mas imagina se eu tivesse me apegado àquilo e dito, não, mas era pra ser aquilo, e era pra ser aquilo que eu pensei, era pra ser... Vai ver, não era. Vai ver aquela coisa, ela precisava ser dita naquele momento. E eu sei que às vezes é meio chato ter que lidar com o fato de que as coisas precisavam ser de um jeito. Mas eu comecei a me perguntar também, cara, por que eu não posso estar em transição em cidades, ou estar entre lá e cá, ou estar uma hora aqui, uma hora lá, e se isso me for permitido, né, pelas minhas circunstâncias e recursos, se der pra eu fazer um equilíbrio aqui e lá, e meio que ir dando meu jeito também, às vezes vai ser o que eu posso fazer pra equilibrar, sei lá, uma saudade da minha cidade natal e também uma carreira. E a gente nem sabe, né, o que vai acontecer amanhã. Então eu fico pensando também, cara, e se me chamarem pra trabalhar no, sei lá, Acre? Eu não vou dizer que não. Eu sou atriz, sabe? Tipo, eu vou lá fazer o filme, ou seja o que for, tipo...
E aí não vai ser entre uma coisa, nem entre Rio, nem São Paulo, sabe o que eu quero dizer? Tipo, não vai ser a minha situação atual, porque uma coisinha mudou tudo. Tudo bem que é uma coisinha, né? Você tem um emprego em outro estado, né? Distante de onde você tá, mas vocês entenderam, tipo... Às vezes tem coisas inesperadas que a gente fica tentando ditar como vai ser, como vão ser, e não tem resposta. Porque a gente achou que ia, que não sei o quê, mas olha quanta coisa acontece em 24 horas, cara. Em um mês, então, nossa senhora, acontece muita coisa. E um dia a gente acha uma coisa, e no outro dia, às vezes, a gente acha outra. E a gente vai se desenvolvendo e mudando o tempo todo, então como é que a gente espera saber o tempo todo? Eu acho que não saber também é um privilégio de pessoas que conseguem se dar o luxo de não saber. Porque deixa de ser privilégio quando a pessoa diz, poxa, eu não sei quando que eu vou comer de novo. Porra, aí, sabe? Aí é o não saber que precisa se saber, né? E eu acho que aí, né, é uma outra história, sabe? Mas aí às vezes a gente se perde em certas vaidades de, por que não foi exatamente como eu queria? E tudo bem se frustrar. Eu sou 100%, eu apoio se frustrar, sabe? Acho que a gente tem que se frustrar, aceitar que se frustrou e sentir o que precisa sentir. Processar. Mas ao mesmo tempo, será que toda coisinha também que não vai da forma, será que torna a vida também uma bosta? Porque você não sabe, porque você... Se você não tem que saber, se você não tem que saber de várias coisas que você jura que você precisa saber, pra poder então tentar controlar, e tipo, e se você não souber? E se não precisar saber? Eu tenho tentado viver minha vida por essa lente, nesse momento específico de tanta incerteza, de tanta pergunta, tanto questionamento. E nem sempre é um mar de rosas, pelo contrário, na verdade eu tenho me sentido muito ansiosa em relação a isso. Mas em vez de ficar me lamentando pela minha ansiedade, eu vou fazer as coisas ansiosa mesmo, eu vou lá atrás do meu trabalho que eu falei que eu ia fazer. Eu tenho trabalhado muito manter minha palavra. Não por ninguém à minha volta também, mas principalmente por mim. Porque mesmo que eu não saiba, eu me prometi uma coisa. Eu tracei um objetivo por uma razão. Eu me prometi uma vida que eu ia me honrar. Eu me prometi que eu ia ficar aqui. Então isso tudo faz com que eu diga, não tô me sentindo no melhor dos mundos, mas eu sei que vai me fazer bem, então eu vou lá fazer. Às vezes eu faço sem vontade mesmo, às vezes talvez nem me faça bem, mas tudo bem, eu posso sempre ir embora mais cedo. E por aí vai. Então é muito bom se dar a graça de também entender que o momento te traz essa possibilidade de mudar de ideia e de traçar novos objetivos e olhar pra uma coisa e falar, putz, nem queria isso, na real, deixa pra lá. Não pra fugir, mas pra realmente honrar o que você... Às vezes você achava que era uma coisa e não era e depois pode voltar a ser. Ou seja, tipo, por que a gente acha que as definições têm que ter tanto peso, tanta coisa assim, tipo, e se eu não defino nada por enquanto, se eu for sentindo, se eu for vivendo, e se eu pegar um pouquinho de deixa a vida me levar, mas também um pouquinho de mínimo planejamento, e se não for nem gastar todo o meu dinheiro e minhas economias num vai e volta, mas for separar um pouquinho de dinheiro pra poder conseguir fazer essas visitas pra minha família, e, enfim, seja lá qual for o seu caso, talvez você possa encontrar um meio termo saudável que não seja em cima do muro necessariamente, só seja o seu jeito. E às vezes o seu jeito é a resposta, porque talvez ninguém tenha feito antes, ou se fizeram, vai ver que foram julgados de uma forma que talvez não precisasse, talvez fosse rígida demais. Qual é o seu meio termo saudável? E você tem aceitado que tá tudo bem às vezes não saber? Enfim, eu espero que tenha feito sentido como sempre. E que dê pra me ouvir muito bem. E eu vejo você na semana que vem. No final da semana. Com mais um episódio de... Sinceramente. Só você vai poder me dizer se fez sentido. Eu realmente lavo minhas mãos.